Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre fundamentos da fé. O que nós precisamos para agradar a Deus é fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Aquele que se achega até Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. E lá em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O que isso quer dizer? Para nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, teve um ato de fé aí. Você aceitou a Jesus, você acreditou na palavra de Deus. Então você teve uma ação de fé para aceitar Jesus. E agora, o que eu faço? Por que eu preciso da fé? Foi através da fé que você entendeu que Deus te perdoou dos teus pecados, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos essa ação de fé, só que agora nós vivemos uma nova realidade, como os filhos de Deus. Precisamos fazer essa fé crescer dentro de nós. A fé é um estilo de vida do cristão. Pela fé somos salvos, pela fé somos curados, pela fé nós prosperamos, pela fé vivemos todas as promessas de Deus em nossas vidas. E pela fé você vai ter força para ouvir a palavra de Deus. Pela fé, você vai alcançar aquilo que Deus tem na tua vida, o propósito de Deus para ti. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 vai dizer que aquelas pessoas que acreditaram em Deus agora precisam crer que Ele vai recompensá-las nesse novo estilo de vida. O justo viverá pela fé. Então você precisa entender que Deus agora, Ele te vê como filho de Deus, você é filho de Deus, então você precisa ter fé para agradar a Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ter mais fé em Deus, em conhecer a Deus, em confiar em Deus, quando você ouvir o que Deus pensa a teu respeito e qual é o plano que Ele tem para a tua vida. E você vai ouvir algo de Deus quando alguém está pregando a palavra de Deus, está pregando algo sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz a teu respeito, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram essa palavra, inspirado por Deus, usado pelo Espírito Santo, para que você hoje pudesse alcançar essa palavra e ter essa fé no teu coração, que Deus te ama tanto, que Deus te torna filho pelo poder da palavra dele. Então nós devemos entender. Peça, porém, com fé, e nada duvide, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcance do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 6 e 7, vai mostrar para nós que nós devemos pedir com fé. Devemos pedir com fé para Deus aquilo que precisamos e não podemos duvidar, não podemos trazer dúvida. Será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou conseguir? Não, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que creu em Deus, aquele que acreditou em Deus, aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sabe que é filho de Deus, sabe que vai receber de Deus. Então, quando você pedir, peça com fé, peça sabendo que Deus vai te abençoar, peça sabendo que você é filho e é abençoado por Deus, porque Ele já lhe deu aquilo que era mais importante para você, que é a salvação. Tem uma outra tradução que diz em Tiago 1,6, porém, peçam com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Por que Deus não dá aquelas pessoas que não acreditam? Porque Ele diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa acreditar nele, precisa confiar nele, precisa entender que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele vai recompensar essa pessoa. Então, porque você é filho de Deus, tem promessas de Deus que você vai alcançar por meio da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando. E a prova de que existem coisas
que não podemos ver. Então essa convicção, essa confiança vai ser criada quando começar a ouvir as promessas que Deus tem a teu respeito. Crê em Cristo Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. São promessas poderosas que fazem a nossa fé crescer. O que é a fé? A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é uma palavra grega que diz pistes. O dicionário no Novo Testamento diz que é persuasão, firmeza, convicção, fundamentada no ouvir. Então a fé é um sentimento de quem acredita em Deus. É uma confiança em algo, em alguém, por aquilo que você está ouvindo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como vem a fé? De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não vem por pedir, por jejuar ou por merecer. Sempre vem por receber a palavra de Deus com o coração aberto. Receber a palavra de Deus. Está escrito, eu acredito. Deus falou que me salva, que me cura, que me prospera. Eu acredito. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que Deus preparou para mim. Aquilo que eu estou esperando de Deus. Porque a nossa força, ela vem de Deus. Vale salientar que a insistência em meditar na palavra de Deus vai levar a tua fé a crescer. Não tem o hábito de estar lendo a Bíblia, não tem o hábito de estar ouvindo uma pregação. Começa lendo um versículo quando acordar. Começa agradecendo a Deus pelo teu dia. Obrigado, Senhor Deus, porque esse dia o Senhor já me abençoou. Ou esse dia vai ser um dia bom. Começa a abençoar o teu trabalho e você vai ver Deus se manifestar. Começa lendo um versículo da Bíblia, e esse versículo vai te trazer respostas. Por exemplo, a palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você entende que tem a vida eterna porque você crê na palavra, você tem fé na palavra. E começa a meditar nesses versículos, e esses versículos vão te trazer resposta no teu pensar. Romanos 12:2. Não nos conformemos com este mundo, mas temos a nossa mente renovada pelo poder da palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É entender. E agora que você começa a ter essa confiança, essa convicção, você vai começar a falar a palavra da fé. Você vai começar a liberar a palavra da fé. Você vai dizer, em nome de Jesus eu sou abençoado. Em nome de Jesus, clareza. Em nome de Jesus eu venho escutar o Espírito Santo. Como liberá-la? Porque a fé vem... Porque na verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:23. Marca isso na tua Bíblia. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo, o que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O poder da tua palavra agora, sabendo que tu é filho de Deus, sabendo que você vai ter que profetizar as verdades de Deus na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, nas tuas finanças. É saber que Deus vai operar, saber, obrigado Deus porque o Senhor provê, obrigado Deus porque o Senhor me cura, obrigado Senhor Deus porque o Senhor traz solução para os meus problemas. É fé, a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Eu estou falando, eu sou uma bênção, a minha família é abençoada, creio em Cristo Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a palavra de Deus sendo liberada através da minha boca. No meu trabalho eu sou uma bênção, eu sou bom naquilo que eu faço, cada dia eu estou ficando cada vez melhor. As pessoas estão me vendo porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Começar a confessar. Apesar de a fé ser uma convicção interior, ela é liberada por aquilo que dissemos. A fé vai ser liberada para Deus agir na tua vida por aquilo que tu fala na tua boca, aquilo que tu fala no teu trabalho, aquilo que tu fala na tua casa, aquilo que tu fala quando tu não tem dinheiro, aquilo que tu fala quando está numa situação que não consegue ver a solução. A fé vai ser liberada ali, porque agora a fé é um estilo de vida do crente. É uma forma que o Filho de Deus sabe como agir, como agradar a Deus, tendo fé que Deus vai ajudar, que Deus vai prover, que Deus vai levantar oportunidades melhores. É entender
o que você está dizendo. É preciso entender que a convicção e a certeza está no espírito, mas é liberada ao declarar firmemente. Porque se nós duvidarmos, nós não estamos na fé. Se nós não acreditarmos, nós não estamos convictos que Deus vai nos abençoar. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Entende? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios 4,13. Eu acredito, eu falo. A palavra de Deus diz que eu sou abençoado, que eu sou próspero, que Deus provê, eu falo. A palavra de Deus diz que Deus é meu provedor, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu começo a declarar. Então eu tenho um ato de fé. Eu começo a chamar a atenção de Deus, porque fé está sendo gerada. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se Deus me amou tanto assim, Ele não me quer ver nessa situação. Isso é fé. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. As coisas não está vendo, mas Deus está resolvendo. Você fala... Tá, você falou, você orou, você declarou, mas você ainda não está vendo a solução, você ainda não viu o resultado. Você tem que entender na tua cabeça que Deus está resolvendo a situação. Deus está abrindo a porta. Deus está enviando a provisão. Você orou para que Deus viesse viesse prover aquilo que estava faltando. Você não está vendo, não chegou ainda. Mas você tem que pensar, Deus está resolvendo essa situação. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. É acreditar. Vale salientar que, como a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e é liberada quando se fala a palavra de Deus e não qualquer coisa aleatória. A situação está difícil, você não está vendo a solução. Você vai reclamar da situação? Você vai dizer que não está bom, que não está conseguindo, você não vai conseguir? Ou você vai dizer aquilo que está escrito, aquilo que está de acordo com o que Deus quer para a tua vida? Em Cristo eu sou mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, Ele me fortalece. Posso todas as coisas porque Jesus Cristo me fortalece. Me lembro que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembro que Deus me amou. E então eu começo a confessar a palavra. Deus me ama e Ele vai mudar essa situação. Essa é a fé que nós pregamos. Mais do que vencedores, por você acreditar em Jesus e fazer dele teu Senhor e Salvador, Ele agora vai te ensinar muitas verdades através do seu Espírito Santo. Porque Ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, aquele que estará com vocês para sempre. Então entenda, o Espírito Santo de Deus, Ele está com você para sempre. E Ele te torna mais do que vencedor. Quando você medita, quando você se esforça em ler um versículo da palavra de Deus, quando você se esforça em escutar uma pregação da palavra de Deus, quando você se esforça em escutar uma adoração que leva a Deus, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, trazendo a convicção que você é filho de Deus e que é mais do que vencedor. Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O tamanho do amor de Deus em te amar, quando você ainda não acreditava em Deus. Ele envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo morre numa cruz. E Jesus Cristo tem a sua ressurreição, porque Deus ressuscita Cristo dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter essa fé que Deus nos perdoou. Então, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, entregue à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas
para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Cristãos são vitoriosos porque desfrutam da vitória conquistada por Jesus na cruz, no Calvário. De fato, vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por nós, e nos entregou a sua vitória. É entender que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos teus pecados, para que Deus viesse perdoar os teus pecados e te tornar filho de Deus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,14. Em Colossenses 2,14 vai dizer o que Deus fez, o que Jesus fez. Ele conquistou muitas vitórias para nós, que nós devemos tomar posse por meio da fé. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou trazer outra tradução aqui, Colossenses 2,14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos. E nós que éramos obrigados a obedecer, ele acabou com essas contas, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. É entender que antes de você aceitar Jesus Cristo, você não estava na luz, você não estava com Deus. Mas você aceita Jesus Cristo. É entender que Jesus Cristo teve uma luta, teve uma situação que Jesus Cristo venceu, para que você pudesse desfrutar, para que você pudesse alcançar a vitória. Quer ser filho de Deus, quer poder ouvir Deus e pedir ajuda para Deus. Entendeu? Sobre as dificuldades, o texto de Romanos 8, citado aqui, lista algumas dessas áreas em que temos vitórias garantidas em Cristo Jesus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Mas é entender também que você tem essas vitórias garantidas, mas você vai ter que fazer? Vai ter que dizer. Como a fé é liberada? Quando nós falamos. A tribulação, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A situação, Cristo me fortalece. Cristo me dá vitória sobre essa tribulação que me vem, que não me deixa ver, enxergar os planos de Deus para minha vida. Sobre a angústia, é lembrar que Ele me amou, que Ele me ama e que Ele está comigo todos os dias. Sobre a perseguição, você aceitou a Jesus Cristo, você é uma nova criatura, as pessoas não entendem. Você vai permanecer firme nessa vitória que Cristo conquistou na cruz. Os cristãos são vitoriosos porque desfrutam da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. De fato, Ele venceu. Nós vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por todos nós e entregou a sua vitória. Entregou a sua vitória. Então, teve um ato para que você pudesse sair dessa dívida, dessa situação e ir para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. Então você vai ter que começar a confessar sobre a fome. Eu entendo que Deus vai mover provisão. Eu creio que Deus vai prover sobre o perigo. É saber que Deus te fortalece, te protege, te guarda. É confessar sobre a espada. É saber que a luz da palavra traz a revelação para as pessoas. Lembrar que o nome de Jesus está com você. Você usa o nome de Jesus a teu favor. Como vimos, as obras de Jesus na cruz derrotou todos os nossos adversários. Por isso, hoje, podemos reivindicar o nome de Jesus para tomar autoridade sobre qualquer ação do mal. Você precisa colocar o nome de Jesus nas tuas orações. Você precisa. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 9:11. Curados é saber que Jesus Cristo te traz saúde, a fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. É saber que Deus me amou e me tirou da situação que eu estava e me pôs numa situação de vitória. Uma das maiores conquistas de Cristo para nós foi a cura. Na mesma cruz em que morreu pelos nossos pecados, Jesus levou as nossas enfermidades. Isaías 53. 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós que era reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita comigo esse versículo. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós que éramos reputados por aflitos e feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2,4. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados. É entender que a palavra de Deus é verdadeira e eu vou receber aquilo que eu estou esperando de Deus. É saber que Deus é bom, que Ele me ama, Ele tem misericórdia. Mas eu preciso ter fé para agradar a Deus e acreditar que Ele vai me recompensar. Então essa confiança que eu tenho em Deus faz as coisas começar a se mover a meu favor. Recebemos a cura. Como toda a promessa de Deus, a cura se recebe pela fé. Quando nós firmamos sobre uma verdade da palavra e declaramos essa verdade, veremos a manifestação daquilo que a palavra nos garante. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. É entender que quando Deus disse, haja luz, houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, Ele trouxe vida. A palavra de Deus, ela traz luz para os nossos entendimentos. Ela traz força para nós. Nós precisamos entender que a nossa força ela vem de Deus. É saber o que Deus pensa a nosso respeito, faz a gente ter essa fé crescer. Comendo o melhor da terra. Além de ser salvos, vitoriosos e curados, a vontade de Deus é que sejamos supridos em todas as áreas da nossa vida, vivendo de forma abundante. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. João 10:10. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Primeiro Ele te salva, depois Ele te cura, depois você começa a experimentar essa vida abundante, você usa da fé para prosperar nos teus negócios, na tua casa, no teu trabalho. Ele vai se revelar na tua vida, porque agora tu é filho de Deus, e se é filho de Deus, também é herdeiro. O que é prosperar? A palavra traduzida para prosperar na Bíblia traz a ideia de uma boa jornada, uma caminhada com Deus. Você vai caminhar e desfrutar do favor de Deus, ou uma viagem bem-sucedida. Entendemos que existe um propósito de Deus para a vida de cada um. E quando seguimos esse propósito, veremos a bênção de Deus operar em nossas vidas, em tudo o que nos cerca. Trabalho, família, igreja, escola,
Tu vai crescer na graça e no conhecimento. Deus vai se manifestar ao teu favor, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu sou abençoado. Posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Essa convicção, essas palavras vai começar a fluir dentro de você. Amados, acima de tudo faço voto por a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. 3 João 1:2. Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Você vai prosperar. Posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. É entender que você vai receber aquilo que está esperando de Deus. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Repita isso. A bênção do Senhor me enriquece e com ela não me traz desgosto. Declare, crendo no melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Misérias versus espiritualidade. Por século, a religião tem associado a pobreza e a espiritualidade, mas não é assim. Em primeiro lugar, se isso fosse verdade, todo necessitado seria salvo. Essa ideia é absurda. Em segundo lugar, em toda a Bíblia, a pobreza sempre está associada com a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, sendo em vista como maldição decorrente do pecado e da queda da humanidade. Então é entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que você pudesse estar ouvindo e crescendo na fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se achega até Deus, aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, tem que crer que Deus também vai abençoar. E Deus já te abençoou. Comece a declarar. Essa é a vitória que nós temos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Cristo me fortalece. Entenda que aquilo que você faz, você será bem-sucedido, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?